Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao Edição de Colecionador aqui do curso de desenho Gico HQ. E hoje a gente vai falar do Super-Homem versus Homem-Aranha, a versão da Editora Abril. Fica comigo aqui depois da vinheta. Tranquilidade pessoal, bem-vindo de volta ao canal do curso Desenho Gico HQ. Você sabe que aqui é o canal voltado para os quadrinhos antigos e também as lives de desenho todas as quartas-feiras. Se você está chegando aqui agora, é a sua primeira visualização aqui de um vídeo do canal, fique sabendo que a gente aqui trata de quadrinhos antigos, clássicos, vintage da Marvel, da DC, europeus, enfim. Tem até um vídeo chamado Drops, que a gente fala também de lançamentos, mas são vídeos bem curtinhos, aquele vídeo para você ver na fila do pão. Então esse vídeo a gente lança às terças-feiras, mas às sextas e domingos, vídeos mais longos falando dos clássicos das HQs. Na sexta-feira, edição de colecionador, quem aqui já é assinante já sabe, toda sexta-feira uma edição folheada, com calma, um show de imagens para vocês aí, detalhes de bastidores, curiosidades e também um pouco da história. Hoje eu separei esse gibizinho simpático aqui da Editora Abril, Super-Homem versus Homem-Aranha, que veio a ser o primeiro crossover oficial entre as editoras. Eu digo oficial porque antes desse acontecimento aqui nos quadrinhos, autores tanto de uma quanto de outra editora deram um jeitinho de colocar seus personagens meio que disfarçados nas histórias de uma e de outra. Por exemplo, tinha na história tem uma história do Batman, eu lembro bem dessa, que tem assim Thor, tem acho que Homem de Ferro, Homem-Aranha, eles são pessoas numa festa fantasia. Então assim, o jeito que eles colocaram. Mas enfim, não são os crossovers oficiais. O oficial mesmo começa nessa edição aqui, que não é a primeira vez que foi publicada no Brasil. Infelizmente eu não tenho, é a única que falta aqui na minha coleção de formatões. Se você quer saber mais o que são os formatões, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu já gravei sobre o assunto, os formatões da Ebal. Então eu tenho o do Batman, eu tenho o Super-Homem contra a Mulher Maravilha, o Super-Homem contra o Muhammad Ali, eu tenho o Super-Homem contra o Shazam, agora o Super-Homem contra o Homem-Aranha eu não tenho. É tipo um santo grau na minha coleção, assim, ficou faltando. Igual o Capitão América 15 da Editora Abril, o único que falta na minha coleção e eu não consegui essa edição aí, fica só, eu vejo imagens, tem facsímile, mas eu não curto muito facsímile, então eu prefiro ficar aqui com a minha versão, que a Editora Abril lançou 10 anos depois, quase 10 anos depois que a Ebal havia lançado na década de 70. Mas agora mais um pouquinho de bastidores sobre a publicação disso nos Estados Unidos. Bom, isso aqui aconteceu, não foi nenhuma iniciativa da DC ou da Marvel não. Havia um cara chamado David Obst, esse cara era um agente literário famoso nos Estados Unidos na época, e o cara curtia quadrinhos. E aí ele estava fazendo um trabalho junto à Marvel para lançar os quadrinhos da Marvel em livraria, com capa dura, tal. Na época era uma coisa até revolucionária. E aí ele falou pro Stan Lee, pô, a gente podia lançar, né, uma história, quem sabe, do Super-Homem contra o Homem-Aranha. Aí o Stan Lee, pô, nunca havia pensado nisso, né? Aí ele gostou da ideia, o Stan gostou. Aí esse cara levou a ideia também a DC Comics e aí começaram as primeiras conversas, né, se o negócio rolaria mesmo, mas dizem que foi um bafafá danado para essa coisa andar, porque ninguém queria dar o braço a torcer, a história quase não saiu do papel. Na época quem estava como editor da Marvel era o Len Wein, e ele tinha como equipe criativa do Homem-Aranha o Ross Andru, que é o ilustrador dessa revista. E aí o Ross Andru foi designado para ilustrar a revista aqui do Super-Homem contra o Homem-Aranha, por ter sido um ilustrador que já tinha trabalhado com os dois personagens, tinha um bom trânsito nas duas casas, e aí ele foi selecionado. Mas para isso ele teve que largar lá o título mensal. Lembra que essa revista aqui são 100 páginas. Isso deu uma confusão, o Len Wein queria bater no presidente da Marvel, foi assim um ratinho generalizado lá na redação da Marvel. E aí o nome do Super-Homem tinha que vir antes, porque ele era um personagem mais antigo e tinha mais seguidores. Olha, eu sei que o negócio quase não saiu, mas felizmente saiu. A história tá aqui, a gente vai folhear com calma, com detalhes, mas antes eu preparei, como sempre, essa fichinha aí marota para você ver detalhes de páginas, edição, o valor hoje em dia quanto seria. Dá uma olhada aí. Gostaram?
Isso aqui, cara, quem tem, tem, porque hoje, na conjuntura atual de Marvel pertencendo à Disney e todo o imbróglio envolvendo quadrinhos da DC Comics, vocês estão acompanhando as histórias aí, o negócio tá enrolado. Para isso ser republicado aqui, cara, eu acho complicadíssimo. Então, quem tem, tem. Você pode correr atrás de sebos para tentar buscar. Eu, particularmente, não encontrei, assim, numa busca rápida, não encontrei à venda. Ou os facsímiles que o pessoal costuma vender no Mercado Livre. Aí, se você curte facsímile, é uma coisa a se pensar, beleza? Agora, isso nos Estados Unidos não tem mais, né? No Brasil não vai ser republicado. Então, é tipo, quem tem, tem. E eu tenho. Eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui pra compartilhar, né? Vamos compartilhar. Vou passar as páginas devagarzinho. A gente vai vendo detalhes das histórias. E vocês podem pausar, voltar, né? Eu não vou ler a história pra vocês, mas vou contar um pouquinho. Sempre com bom humor, né? Informalidade, assim. Que é o mote aqui do canal. E aí a gente... É uma chance de vocês acompanharem essa história aqui, que é bem divertida, né? É bem legal, mas não é assim, nossa, né? Encare isso aqui como uma sessão da tarde com pipoca, descomprometido, sabe? Sem pensar muito. Desliga o cérebro e se diverte. Então vamos lá, vamos acompanhar o confronto do século. Homem-Aranha versus Super-Homem. Quem será que ganhou? Acompanha comigo aí, vamos lá. Beleza, bora folhear então essa belezura aqui. Foi lançado em formatinho, bem diferente do formatão original, né? Pena, essa é um furo que eu tenho na minha coleção. Mas vamos lá, vamos folhear aqui que vale a pena também a leitura desse gibizinho aqui, bem simpático. Super-Homem contra o Homem-Aranha, lançado em 86 pela Editora Abril. Aqui a página de abertura. Desenhos do Ross Andru, que foi um dos ilustradores na época, né, que tinha trabalhado tanto com o Super-Homem quanto o Homem-Aranha. Então a história vai começar aqui, o Super-Homem atendendo esse chamado de emergência aqui, tem um robozão destruindo tudo que passa pela frente em Metrópolis. Eu imagino isso aqui no tamanho grande, como é que deve ser lindo de ver, né? Os desenhos estão bem competentes aqui. Ross Andru mandando muito bem, um cara que estava também na época no título do Homem-Aranha, né? Conforme eu falei na introdução do vídeo. E teve que parar essa produção para poder atender então a demanda aqui dessa produção do quadrinho especial, o primeiro crossover das duas editoras. Bom, o Super-Homem tá lá tentando impedir aquele robozão de destruir tudo lá na cidade. Ele leva uma pancada aí, o robô aqui, ele diz que usa ondas gravitacionais na sola do sapato para manter ele de pé. Aquele technical bubblish, né, que se fala, bobeiras tecnológicas para justificarem aí os plots. E enquanto o Super-Homem está destruindo o robô, a cabeça do robô sai, tipo assim, é lançada. E o Super-Homem vai atrás daquela cabeça. Só que disfarçadamente o Lex Luthor, que estava pilotando o robô, sai para o outro lado disfarçado, né? E aí o Super-Homem vai meio pau da vida, volta lá pro edifício da Galáxia. Na época ele trabalhava como repórter, apresentador, na verdade, né, do telejornal, já não era mais repórter do Clarim Diário. E tem uma cena lá dele sacaneando o Steve Lombard, que queria jogar a água nele. Ele usa o super sopro para não deixar o balde cair na cabeça dele. E aí a história vai desenvolvendo que o Super-Homem se toca lá que ele tinha deixado passar alguma coisa. Aí ele percebe, deixei de bobeira, né? Vou então rastrear com a minha visão telescópica, enfim, aonde que tá o rastro de destruição deixado pelo robô, para poder descobrir aonde que era o esconderijo do Luthor. Aí é lá no fundo do mar, o Super-Homem chega lá na base submarina do Luthor, e o Luthor usa o recurso lá de um raio laser. Esse raio laser tem propriedades da radiação do Sol vermelho, então deixa o Super-Homem mais fraco. Mesmo com todos os seus poderes aqui, o Super-Homem tá pré-crise, né? Então tá no auge dos seus poderes. O Luthor com aquela roupinha tradicional, né, de super vilão mesmo, não é bem diferente do Luthor atual, que é um empresário, né? Mas aí o Super-Homem consegue se livrar dessas armadilhas e leva o Luthor preso. E no finalzinho dessa primeira parte do gibi, a gente vai ver o Clark embarcando numa viagem junto com os demais colegas lá da galáxia e do planeta Diário. Aí a gente vai para a segunda parte. Nessa segunda parte é a vez de apresentar o Homem-Aranha. Um detalhe, né? Foi exigido que o Homem-Aranha no título viesse em segundo lugar.
porque o Super-Homem era o personagem com maior tiragem da época. Várias tretas de bastidores, né? Bom, o Homem-Aranha tá lá de boas, lá em Nova York, esperando alguma coisa acontecer para catar foto, né? Aí ele pega um assalto ao museu de Nova York, e ele descobre quem tá por trás desse ataque ao museu é o Dr. Octopus, também com aquela roupinha tradicional dele, laranja e verde. Repara sempre que vilões usam cores secundárias, né? Verde, roxo, rosa, e os heróis sempre cores primárias, azul, vermelho. Bom, tem um combate do Aranha contra o Octopus, e aí a gente descobre que o Octopus tem agora uma nave Octopus. É um quadrinho bem divertido, assim, bem sessão da tarde, né, cara? Sem grandes preocupações. O roteiro tem muito furo, tem mais furo que uma peneira, mas vamos lá. Acompanha aí a história. Bom, aí o Dr. Octopus, ele consegue fugir, né? O Aranha fica sem teia, ainda é obrigado a fugir da polícia. Como sempre, ele é mal interpretado. E aí o Peter tinha ficado satisfeito de conseguido tirar fotos daquele combate, vai render uma grana. Só que ele chega lá, o John manda revelar a foto, e a melhor foto ir para primeira página. Ele nem quer ver a foto, a melhor foto é uma porcaria. E aí ele fica muito pau da vida com o Peter. Peter sai de lá amargurado, triste mesmo. E aí também lembra, assim como o Super-Homem, que pode ter deixado alguma coisa passar. Lembrando que ele depois conta na história que ele tinha jogado um rastreador aranha no Octopus. Aí ele capta aquele sinal do rastreador aranha, e é o sinal para ele entrar em ação. Ele vai em direção a esse dirigível, e o dirigível, na verdade, é um disfarce para a nave do Octopus que estava lá dentro. E aí ele tem um novo combate com o Octopus. Dessa vez ele se dá bem, consegue prender o Octopus. E também no final dessa primeira história a gente vai acompanhar o Peter indo também numa viagem com os colegas do Clarim Diário, tipo uma excursão de jornalista. Aí tem aqui a pausa do herói, né, para apresentar o Homem-Aranha, os poderes dele, origem. E vamos para a terceira parte. O grande problema para mim nessa história tá justamente aqui nessa terceira parte, porque o plano do Luthor não faz o menor sentido se você fosse analisar o roteiro. Bom, basicamente os dois são presos na mesma cadeia, né? Uma cadeia de segurança máxima para super vilões. E aí o Luthor já tinha tudo planejado mesmo antes de ser preso. Ele já tinha colocado um equipamento numa pele falsa, sabendo que ele poderia usar para fugir. E ele tinha colocado um equipamento que ativava os tentáculos do Octopus. Como ele poderia saber que ele ia ser preso junto com o Octopus? Como ele poderia saber que o Octopus tinha sido preso, né? Não faz o menor sentido. Mas é assim que eles fogem. O Octopus tem os tentáculos acionados novamente, e eles conseguem escapar. E o outro equipamento do Luthor deixa os guardas todos... É um ultrassom, alguma coisa assim. Ele impede que o Octopus fique sofrendo. E aí eles fogem nessa cena super engraçada aqui, que o Luthor vai montando na canguta do Octopus. E aquela risada bem de vilão, de sessão da tarde. E aí a gente tem a pausa para a identificação do Superman, o Super-Homem na época, né? Inclusive eu prefiro Super-Homem, eu acho mais legal do que Superman. Aí o Super-Homem tá lá, todo bonitão, e a gente vai ver as origens, poderes, etc. Pro leitor que, porventura, nunca tem ouvido falar no Homem de Aço. E vamos para o capítulo 1 do combate, aqui chamado de capítulo 1. Então, tudo tinha sido prólogos. Agora o bicho vai pegar. Bom, a galera chega lá, aquela viagem que ambos estavam fazendo, ambas as equipes, né, do Planeta Diário e o Clarim Diário, estavam viajando para esse congresso internacional de jornalismo, e também vai ter um lançamento de uma estação espacial. Então isso vai ser coberto por essa galera que está nesse congresso. E aí aqui tem o primeiro encontro dos universos. Aqui, inclusive, na história, não tem nenhuma desculpa para o Super-Homem encontrar o Homem-Aranha. Eles já se conhecem, não tem nada de universos, nada disso. É como se eles vivessem no mesmo universo. E ponto final. Inclusive, na introdução, o Gary Conway fala que ia estragar um pouco da diversão, ter que explicar como eles se encontraram. Então, assume que eles já se conhecem. Então aqui... o Peter fica meio zangado com o Jonah, né? E aí manda o Jonah às favas. E nessa distração aqui a gente vai ver também o Clark Kent também
tendo problemas com o Morgan Edge. Então as tramas são sempre assim paralelas, sabe? Acontece uma coisa com um, acontece com o outro, e aí ambos ficam chateados com aquela situação. Nessa cena onde aqui é chamada de Miriam Lane na época, ainda não é Lois. Mas vamos lá, a Lois está chateada que o Clark é um banana, né? Tá fazendo o papel de bobo, né? E aí ela vai lá para tirar umas fotos da tal da estação espacial que vai ser lançada, e escorrega, e quem salva ela de cair é o Peter. E aí já rola um ciúminho da Mary Jane com a que é chamada Miriam Lane, com a Lois, né? E de repente, do nada, chega o Super-Homem. Só que aí, cara, o Super-Homem vem com um poder que a gente nunca viu falar e desintegra as duas meninas, né? A Miriam e a Mary Jane, e some. Só que não é o Super-Homem de verdade. Inclusive o Clark tá lá vendo a mesma cena e ficou perplexo com o Peter. E aí eles vão ter uma cena engraçada aqui onde o Peter pergunta onde que tem uma cabine telefônica, né, para se transformar, que é a coisa que geralmente é associada ao Super-Homem. Aí as cabines telefônicas já não existem mais, né, que já são orelhões. E aí ele vai no terraço, se transforma em Homem-Aranha, e ao mesmo tempo o Clark vai lá e se transforma em Super-Homem. Aliás, aqui ainda não é o Clark, acho que não é o Clark ainda. Deixa eu ver se... Ah, que cena bonita, hein? O Russ Andrew tava pegando fogo aqui. Aqui já não é o Lex Luthor, era o Super-Homem mesmo. E eles estão aqui tentando o primeiro desentendimento. O Luthor já tava lá, aquele que tinha ido disfarçado de Super-Homem. Também não explica como que ele voou, mas tudo bem. E ele tinha desintegrado as meninas, também não explica como, mas tudo bem. E aí ele tem um raio aqui, esse raio que é o mesmo que ele usou lá no esconderijo dele, feito com a radiação do Sol Vermelho. E aí ele joga aquilo no Homem-Aranha. A reação que o Homem-Aranha tem é de ficar super forte. Por isso que ele tem aqui uma capacidade de dar uma soca na boca do Superman. E o Superman sai voando de tudo quanto é jeito. Aí ele fica surpreso que não era pra ter acontecido aquilo. Aliás, afinal de contas é o Super-Homem, né, cara? E aí ele... Olha que cena bonita também. O Super-Homem cai e o Homem-Aranha ainda meio pau da vida, dá outra moqueta na beiça do Super-Homem. O Super-Homem já tá meio perdendo a paciência. E aí, cara, ele vai pro combate com o Homem-Aranha. Só que na hora ele se toca, cara, se eu der um murro na cara do Homem-Aranha, eu vou matar ele. Aí ele para o murro antes de encostar no Homem-Aranha, mas o deslocamento de ar faz com que o Homem-Aranha saia voando, cara, vush, pela cidade. Aí, mas ele volta ainda, pau da vida. E aí o efeito do raio passa. Quando o efeito do raio passa, ele dá uma chave, uma voadora no peito do Super-Homem, acaba caindo. E aí ele chega à conclusão, cara, ele vê que realmente estão sendo enganados. O Super-Homem traz ele a realidade e eles acabam formando uma aliança. Então acaba aqui aquela primeira parte de clichêzão que a gente sempre vai ter dos heróis brigando e depois se unindo, né? Aí aqui então os dois vão partir para uma missão em conjunto, e a gente vai conferir já já. No capítulo 3 então a gente vai ver os heróis já agora unidos, né, em busca de uma solução para aquele problema de encontrar onde estão as meninas desaparecidas. O Super-Homem vai, né, usando a visão dele, consegue rastrear a energia despendida pelos vilões. Eles chegam ao armazém aqui, secreto. O Homem-Aranha tem uma dificuldade para poder penetrar ali no armazém. O Super-Homem chega quebrando tudo e os dois chegam lá ao mesmo tempo no esconderijo do Luthor e do Octopus, que estão aí de tramóia, né, de camaradagem para poder ter um plano que a gente não sabe bem o que é ainda. E aí eles ficam mostram que as duas estão presas, estão bem, mas estão presas, e desafiam os heróis, né? E o Homem-Aranha vai tentar descobrir num computador lá se ele consegue descobrir onde que as meninas estão, rastreando. E aí o computador tinha uma armadilha, explode. O Super-Homem salva o Homem-Aranha no último segundo antes do troço explodir. O sentido de aranha que não estava funcionando bem. Nesse dia ele não devia estar com pilha. Bom, aí o Super-Homem usa super velocidade, super inteligência, super memória fotográfica, super tudo, para reconstruir o computador explodido. E ele consegue. E aí do computador dá as coordenadas para os heróis irem para a África. Eles chegam lá no Kilimanjaro. E aí perguntam lá, usando uma coisa até hoje que acho que não se usaria, ele falando, Super-Homem falando como se fosse aquela linguagem gutural com os aborígenes do local, né? E aí tem um deles que é o cara culto, estuda na faculdade, conhece o Super-Homem e diz que sabe onde que estão os vilões.
Só que aí, antes de levar lá, o chefe da aldeia pede pro Super-Homem demonstrar os poderes dele e ele faz malabarismo com os caras. Meu Deus do céu, muito errado isso. Bom, aí eles chegam ao Hotel Kilimanjaro e lá o chefe diz que um dos caras da tribo tinha sido desaparecido ali naquele local. E aí o cara aparece, tá contaminado com aquela mesma radiação, né? Aquela radiação do sol vermelho que deixa o Super-Homem forte. O Super-Homem quase perde a cabeça aqui, que a espada também tá com essa radiação. Aí o Homem-Aranha consegue jogar a teia no cara e o Super-Homem endurece a teia para poder conter o cara. Eles vão entrar no esconderijo. E aí lá no esconderijo já tá tudo abandonado, os caras já não estão mais lá e eles deduzem que os caras estão no espaço. Então o plano do Luthor era tomar conta daquele satélite que vai ser lançado, que eu mostrei lá no comecinho da história. E tudo vai culminar com uma pecinha que ele tinha roubado lá nas primeiras páginas, né? Na hora que ele tá lá na cidade, lá aquele robozão quebrando lá, tudo começa por lá, beleza? Bom, então aí a nave está sendo lançada lá na Terra e em contrapartida a gente está vendo tudo do lado de cá o Luthor tentando controlar, e ele consegue, né, através daquela pecinha que ele roubou, controla a base espacial e ele faz sair um laser daquela base espacial que vai afetar o clima na Terra, aqui ó, criando furacões, maremotos, terremotos e tudo mais. E ele tenta impedir aquilo, o laser é tão forte que deixa o Super-Homem meio tonto aí, né? E o Homem-Aranha também acaba sendo afetado na nave que ele tá, sem o suporte de vida, ele desmaia. Os dois são desmaiados e são trazidos para dentro da base do Luthor. E aí começa o quebra-pau. E outra coisa é a troca, né? Tradicional troca de vilões. O Homem-Aranha vai combater o Luthor e o Super-Homem vai combater o Octopus. E aí, pancada pra lá, pancada pra lá. Eu não sei bem como, mesmo tonto pelo laser, o Super-Homem leva uma pancada do Dr. Octopus, né? Não faz o menor sentido. E o Homem-Aranha apanha do Luthor. Mas aí rapidamente eles resolvem o problema, né? Eles conseguem impedir os vilões. Eles conseguem desligar a máquina, mas aí já é tarde demais. E até o Octopus acaba se unindo ao Homem-Aranha porque ele vê que o Luthor quer destruir a Terra. Aí o Luthor ajuda na contenção ali, ele destrói o equipamento do Luthor. O Octopus destrói o equipamento do Luthor. Enquanto isso, o Super-Homem parte para a Terra para tentar impedir aqueles efeitos que o laser está causando. Um maremoto, que o Super-Homem diz aqui que tem 2 km de altura e 300 km de comprimento. É água, hein, amigo? E essa água está vindo em direção então a Terra. O Super-Homem cria lá um supersônico, um túnel, uma coisa, explosão sônica que acaba impedindo o maremoto de acontecer, né? Ele acaba minguando. Lá na nave o Homem-Aranha dá uma muqueta na boca do Luthor e os dois acabam retornando para a Terra com os respectivos vilões. E no finalzinho da história a gente vai ter o epílogo aqui dos dois casais recebendo, porque conseguiram boas fotos de tudo, da cobertura. Eles recebem como presente um jantar na cidade, tudo pago pelos editores. E essa pin-up é bonita aqui também, do Ross Andru no final. Os anúncios, Suquita no finalzinho. E tá aí nossa edição de colecionador de hoje, Super-Homem contra Homem-Aranha, o encontro do século. E aí, curtiram? Maneiro, né? Então é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe o vídeo, que isso ajuda muito. E sempre dá aquele gostei aí no vídeo, porque o vídeo acaba sendo apresentado para outras pessoas que buscam esse mesmo assunto aqui no YouTube. Lembrando que se você quiser estudar desenho comigo, o curso de desenho continua online. Tem várias turmas, vários horários. Vai ser um prazer receber você aqui no curso, nas aulas que são ao vivo, e a gente troca uma ideia durante a aula, é bem divertido. Dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu sempre coloco aqui as formas de contato, tá bom? Para você, se você quiser se juntar à nossa família do curso de desenho Gico HQ, vai ser um prazer. E também, se você quiser conhecer um pouco mais da minha atividade como ilustrador de quadrinhos, o site salomoaventura.com.br tem meus quadrinhos à venda e também eu disponibilizo para leitura gratuita. Então dá um pulinho lá, vai ser um prazer receber você lá no site do Caçador de Lendas. Tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando que domingo eu tô de volta com, olha o que eu separei aqui, é considerada uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Deixa eu tirar do meu saquinho, que a minha é a velhinha, não é a capa dura. Eu não
recomprei. Eu tenho essa mania, eu não recompro não. Eu fico com as minhas... Ó, a caçada de Kraven, a última caçada de Kraven, domingo. Já só sabe, é Museu dos Quadrinhos, aqueles vídeos longos com muitas imagens paradinhos para você olhar, apreciar a arte aqui, no caso do Mike Zeck. Estou esperando vocês domingo aqui, tá bom? Tchau, gente, se cuidem. Até a próxima.